Então vamos chamar para cá o Denis Mortellari. Muito boa tarde, Denis. Deixa eu já tirar meu slide aqui. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Intensivão. É um prazer enorme estar com você mais uma vez, né? Que já teve presente na outra edição. Então fique super à vontade aí, Denis. Muito boa tarde. Muito boa tarde a vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? Eu quero dar uma boa tarde especial para vocês que estão aí conosco, né? Andressa, o Hugo, Alex, o Fauzi, o Igor, Lameirinhas, todo o pessoal da Tract. Um grande abraço para vocês e principalmente para vocês que estão conectados aqui conosco, né? Eu quero dar, em meu nome, em nome do Intensivão, em nome da SQL Brasil, as boas-vindas a você, né? Você que abriu mão do seu sábado à tarde, não abriu mão, né? Você está aqui conosco. Eu tinha combinado com o Alex esse negócio de Faustão da manutenção não ia sair ao vivo, né? Eu falei, mas não tem jeito, ele não se conteve, né? Então é pai do RCM, padrinho, evoluiu para padrinho do RCM, agora é o Faustão da manutenção. Isso aí porque o Fauzi, que é o cara do marketing aqui, né? Outro dia saiu, já que não tem o Faustão, vai de intensivão, né? É isso aí. E aí eu estou aqui com vocês, é um prazer muito grande, né? Eu quero compartilhar um pouquinho da minha experiência com manutenção preditiva. Eu sou o Denis Mortellari, eu sou o CEO da SQL Brasil, empresa que é líder em manutenção centrada em confiabilidade em RCM há mais de 20 anos aqui no Brasil. Nós somos oriundos aí de uma corrente, da corrente filosófica do John Mowbray. Nós representamos o legado dele aqui no Brasil e temos trabalhado nesses últimos 20 anos com isso. Temos tido, assim, cases de sucesso muito bons e cada vez mais a gente acredita nessa ferramenta, acredita na manutenção. E uma coisa extremamente importante, né? Quando o Alex falou, pô, você vai falar de preditiva. Pô, eu estou falando há 20 anos que a preditiva é a melhor manutenção que tem. Então, hoje o pessoal está acreditando, né? Então eu vou falar isso de novo aqui hoje com vocês, né? Mas muito obrigado, eu agradeço realmente o convite, é muito bom estar aqui com vocês e poder compartilhar esses minutos aqui. Normalmente os eventos não melhoram, né? Os eventos vão caindo, né? Até parar, né? O Intensivão realmente é um marco aí, eu acho, na internet. Eu não me canso de falar que eu fico cada vez mais assim, satisfeito com o poder que a internet tem, não é? A gente tem falado com pessoas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, não é? Assim, é uma coisa fantástica. A gente não imaginava há 2 anos atrás que a gente estaria assim, né? E hoje nós estamos, isso já faz parte da nossa realidade e é assim, muito bom. Tá certo? Maravilha, maravilha. Então é isso. Aqui as minhas considerações iniciais e boa tarde a todos vocês. Bora lá, Denis. Já tá com o slide aí, tudo certinho, na boa? O slide acho que já tá aí, hein? Acho que é só você colocar no ar. Tá aí, né? Já tá no ar. Agora tá. Legal. Então vamos lá, gente. Eu estava, inclusive, comentando com eles aqui, né? Eu acho que vocês vão ficar por aí. Se houver, assim, alguma questão, quiser interromper, fica à vontade, viu? A gente não precisa fazer nada formal aqui, não é? É uma aula, eu vou passar aqui, tem um roteiro, eu vou passar alguma coisa para vocês. Mas se alguém da mesa aí quiser fazer um comentário, interromper, fica à vontade, a gente debate aqui, eu acho que até enriquece. Tá, mas a ideia é falar sobre a preditiva, a manutenção preditiva na gestão da manutenção, né? Às vezes as pessoas fazem um pouco de confusão com esses termos, preditiva, preventiva, proativa, né? O que é cada uma dessas coisas? Preditiva é simples, né, gente? Preditiva é predizer, prever, futuro, né? Quer dizer, você analisa alguma coisa hoje e faz uma previsão futura. É isso que você faz. Não é? A previsão do tempo, o que é? Você não faz a previsão do tempo de hoje, você faz normalmente para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem. Não é? Então, predizer é isso, quer dizer, analisar uma situação atual para enxergar à frente. Então, quando eu faço isso, é igual a direção defensiva. Eu estou tomando uma atitude antes que o pior aconteça. Não é isso? A direção defensiva é exatamente isso. Você olha um ponto lá na frente, né, 100 metros, não sei. Você olha aquele ponto e você toma uma ação. Por exemplo, se você vê alguma coisa lá na frente, você pisa no freio aqui.
Você toma a decisão aqui para não haver a colisão lá na frente. Não é? Então, preditivo é isso, gente. Preditivo é a arte de predizer. Não é? É a arte de enxergar como está a coisa hoje e fazer alguma coisa antes que um evento pior aconteça. Não é? E eu quero falar para vocês, eu tracei assim um paralelo, né, que eu quero mostrar para vocês, um pouco histórico, não é? E eu tracei um paralelo histórico entre três coisas. Entre o mundo, como é que essa coisa evoluiu no mundo, né, que, baseado naquelas gerações da manutenção, do John Mowbray, como a coisa evoluiu na aviação, que é de onde vem a manutenção centrada em confiabilidade, e como evoluiu comigo. E aí eu vou mostrar um pouquinho da minha experiência em manutenção, né? O que eu fiz em manutenção, de onde eu vim e para onde eu vou. Isso, exatamente. Então, aqui, gente, eu fiz aqui não é um currículo, não é uma bibliografia, não é uma biografia, desculpa, mas o que eu fiz na manutenção industrial até hoje. Eu procurei colocar aqui. Então, eu vou ter que falar a data, não tem jeito, eu fiz uma gravação ontem, falei a data, mas lá na década de 70, gente, eu comecei na manutenção, não é? Eu fui, planejador, olha lá, Fauzi, eu estou vendo que você está me vendo aí, eu fui planejador de manutenção, primeiro auxiliar de planejamento, né, que não está aí, mas auxiliar de planejamento, depois supervisor de manutenção, depois coordenador de manutenção, e depois eu saí da manutenção e fui para uma outra área, mas eu fiquei durante 15 anos na COFAP, Companhia Fabricadora de Peças, aqui no ABC Paulista, onde estão as montadoras, né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar no chão de fábrica. Então tudo isso que o Fauzi falou no início aí, não é? A máquina parada, a produção pressionando, a gente tentando resolver o problema de suprimentos, o material que não chega, eu vivi isso aí. Né? É uma dificuldade, realmente não é fácil. A manutenção ela vive sob pressão, a pressão é cada vez maior, porque cada dia mais a gente precisa de resultados, né? E é impressionante que isso na década de 70 era desse jeito, e hoje, quando eu dou aulas e às vezes eu converso com as pessoas, eu falo assim, escuta, mas hoje, pelo menos com SAP, com módulo PM, não existe mais quartinho de manutenção, pelo menos isso, não é tudo integrado, tudo automatizado. Aí o pessoal dá risada. Eu não entendo, né? Mas a gente precisa evoluir, a gente precisa caminhar, não é? Teve uma época, eu me lembro, um tempo atrás, pessoal de manutenção afastado para todo lado. Era uma época, perto daquela crise de 2008, eu me lembro disso. A gente ia nos clientes assim, o camarada está afastado, síndrome do pânico. Mas como síndrome do pânico? A pressão. Né? A pressão que o cara vive dentro da manutenção, porque cada vez mais os resultados, cada vez mais eles precisam ser mostrados, precisam ser entregues, né? E numa empresa de processos produtivos, né, que tem os seus ativos, digamos, o ator principal, quer dizer, o ativo precisa entregar, e a manutenção ela precisa cada vez ter mais agilidade e ser o mais proativa possível. Depois que eu saí lá da COFAP, aí então tinha um fornecedor nosso que me convidou para trabalhar com ele. E eu passei a ser consultor e implementador de CMMS, de software de manutenção. Né? Trabalhei isso durante 5 anos. Aí, depois desses 5 anos, eu tive uma oportunidade assim, ímpar na minha vida, na minha carreira profissional, que foi exatamente de conhecer o John Mowbray. Né? Tem essa história, já foi contada por aí, não vem ao caso aqui, mas eu tive a oportunidade de conhecer o John Mowbray e tive a oportunidade, nós éramos uma franquia da rede Aladon, que era a rede de distribuição de RCM mundialmente, e eu tive a oportunidade, eu e meu colega Ney Pisatti, Kleber Siqueira era o dono da franquia aqui no Brasil, e nos enviou, então, para nós fazermos o treinamento de manutenção centrado em confiabilidade com o John Mowbray, né? Pessoalmente. Depois eu vim saber quem era o John Mowbray. O John Mowbray era um entusiasta de RCM, que formou uma rede para distribuir essa metodologia mundialmente, e que foi nos autores, ele foi aprender isso diretamente dos autores, no Nolan Hipp.
lá em 1978, que são dois engenheiros da United Airlines, esses sim são os pais da RCM, não sou eu, não. Então, eu consegui, quer dizer, eu tive o privilégio de receber a manutenção central de confiabilidade do Nolan Rip, John Mowbray, e veio para mim. Não é? E hoje, a partir dali, então, a gente se formou como practitioner. Practitioner é uma pessoa que multiplica, que tem o objetivo de levar à frente o conhecimento, que tem, digamos, a missão de ensinar as pessoas. Né? E eu tenho feito isso nos últimos 20 anos. Hoje eu sou o CEO da SQL Brasil, que você já deve ter ouvido falar, se não ouviu falar, depois você pesquisa aí nas redes sociais, que a gente está presente em todas elas, né? Uma das coisas que essa pandemia fez é a possibilidade de nós estarmos aqui falando com você via internet, né? Acelerou isso de uma forma tremenda e também nos permitiu treinamentos, consultorias de forma online, coisa realmente mudou muito e evoluiu muito em 2 anos. E tive o prazer de coautorar com Kleber Siqueira e com Ney Pisatti, os 3 que foram, digamos, formados pelo John Mowbray, o livro O RCM na Moderna Gestão de Ativos. Em 2014, né, a norma ISO 55000 foi lançada aqui no Brasil, e a partir daí nós vimos que o RCM tem tudo a ver com os princípios, com aquilo que é pregado lá, e a gente, inclusive, lançou esse livro mostrando um paralelo e traçando, digamos, os pontos comuns que o RCM tem, por ser uma metodologia direcionada e criada exclusivamente para a gestão dos ativos. Que ativo? O avião. Não é? E esse daqui é o livro que a gente lançou. Como eu disse para você, eu quero traçar aqui essa linha do tempo e pensar um pouquinho, né? Raciocinar um pouquinho com você e mostrar como é que surgiu esse conceito de manutenção preditiva na história, que eu digo de novo, é a mais importante que existe, né? E isso já vem sendo pesquisado há muito tempo, né? Lá na segunda geração da manutenção, você já deve ter me visto falar isso, se não viu, está lá no nosso canal, depois você acessa lá o SQL Brasil Streaming, e nós contamos toda essa história do RCM, que não é o que nós vamos fazer aqui, aqui nós vamos falar de preditivo. Mas eu vou pegar esse gancho, porque lá em 1950, e isso aqui é um trabalho do John Mowbray, a fonte disso aqui é o livro Manutenção Central em Confiabilidade, edição de 2003, lá na página 3, ele fala que a primeira geração da manutenção consistia em quê, então? O que era a primeira geração? Era consertar depois que quebrasse. Manutenção puramente corretiva. E a partir de 1960, isso daí começou a mudar um pouquinho. Por quê? A partir do início da industrialização, começou a surgir a necessidade de maior disponibilidade das máquinas, dos equipamentos nas instalações. A vida útil, o investimento em máquinas passou a ser maior, a vida útil passou a ser importante, então ela precisava ser preservada. E os custos precisavam diminuir, porque eles estavam aumentando. Os custos envolvidos com a manutenção dessas máquinas estavam aumentando. Então, isso precisava estar sob controle. Isso precisava ser gerenciado de alguma forma. Então, a segunda geração é marcada por esses pontos aqui. Ó. As pressões no período da guerra aumentaram a demanda por itens de todos os tipos. Ou seja, as coisas evoluíram rapidamente, como a pandemia agora. Lá atrás, a guerra também fez com que a tecnologia evoluísse. Então, as pressões, né, desse período foram muito grandes. O contingente de mão de obra industrial diminuiu consideravelmente. Os homens foram para a guerra e as mulheres foram para a operação das fábricas. Né? Então, houve o aumento da mecanização, tudo que foi possível mecanizar. Né? As máquinas se tornaram mais numerosas e complexas rapidamente. A indústria começa a depender delas. Aí o tempo de inatividade, de quebra, de parada, torna-se evidente, começa a aparecer. Então não dá mais para você simplesmente quebrou, aciona a manutenção, ela vem calmamente e faz o reparo. Não era mais possível ser assim, não é? Então o tempo de inatividade começou a incomodar. Isso levou à ideia de que as falhas dos equipamentos deveriam e poderiam ser evitadas, o que por sua vez resultou no conceito de manutenção preventiva. Isso década de 60 no mundo.
Isso aconteceu. E na aviação, não é? Então, na aviação, gente, aconteceu um fenômeno parecido com esse. Né? O que aconteceu na aviação? Em 1960, caía muito avião. Os aviões estavam evoluindo rapidamente também. Não é? Então, a primeira coisa que se pensou foi: nós precisamos tornar a manutenção mais efetiva para cair menos avião. O problema era a queda. Né? Eram 60 aviões, 60 quedas por milhão de decolagem nessa época, em 1960. Então, o que se pensou naquela época é que as peças falhavam, os componentes falhavam, portanto, eles precisavam ser trocados antes que eles ficassem velhos. É o conceito de idade, o conceito de vida útil. E o que esse povo fez, na realidade, lá na década de 60, eles acreditavam que 85% dos itens de um avião, tá? Os componentes de um avião ficavam velhos. Então, o que eles determinaram? Uma periodicidade, uma frequência média lá, que eles encontraram, que seria 6.000 horas, e a cada 6.000 horas eles trocavam 85% dos componentes do avião. Para quê? Para que o avião não caísse em seguida. Essa era a ideia. Tá certo? Então, isso é um conceito de manutenção preventiva intensiva. Muita manutenção preventiva. Não é? Imagina, a cada 6.000 horas você trocar 85% dos itens. Esse conceito foi baseado onde? No conceito de vida útil. Ou seja, que que todos os itens têm uma vida onde existe uma taxa de falha pequena e constante, e ao final da vida, essa taxa de falha aumenta muito rapidamente. Portanto, você troca antes de entrar neste intervalo. Para quê? Para continuar no verde. Para que você não entre no vermelho. Você quer ver um exemplo clássico, fácil disso aqui, de ilustrar isso aqui, para quem não entende o que eu estou falando? A correia dentada do carro. A correia dentada, você tem lá 80, 70, 60 mil quilômetros, depende do fabricante, e a partir daí ele fala: troque com 80 mil. E todo mundo troca, todo mundo respeita. Por quê? Porque se sabe que a consequência dessa falha é muito séria, você pode perder o teu motor. Então ninguém questiona a correia dentada. Se tem alguma coisa que todo mundo faz no carro, normalmente, né, pelo menos quem está minimamente ligado nesses conceitos, é trocar a correia dentada. Então o camarada vai lá e troca. Por quê? Ele quer continuar no verde, ele quer continuar nessa taxa de falha pequena e não entrar nesta vermelha aqui, que é onde, em tese, o item irá falhar. E aí, gente, o que aconteceu lá com a aviação? A confiabilidade não melhorava. Aí alguém teve a brilhante ideia, falou: a gente deve estar demorando para trocar. Então, o que nós vamos fazer? Vamos trocar a partir de 4.000 horas. Quando eles tomaram essa decisão, eles aumentaram a quantidade de manutenção. Passaram a fazer mais manutenção ainda. Os custos subiram e o avião continuava caindo. Ou seja, toda essa quantidade de manutenção não refletia positivamente nas falhas, na confiabilidade, e refletia negativamente nos custos de manutenção. Isso aqui, gente, a indústria acompanhou. Isso aqui é o mesmo processo que passou pela indústria, eu vou mostrar para vocês em seguida. Então, eles aumentaram a quantidade de manutenção, consequentemente os custos, e a confiabilidade não melhorou. Aí como é que esse processo se desenrolou aqui no Brasil? 79, ó, falei a data, 79, quando eu entrei, comecei a trabalhar na COFAP, né? 1979 a 1994, né? Foi uma época de ouro aqui da autopeça e das montadoras aqui no ABC Paulista. E tá aqui, ó, esse cachorrinho aqui, eu vi esse cachorrinho ao vivo, hein, gente? Olha, eu imagino que muitos de vocês que são mais novos aí, vocês já viram esse cachorrinho aqui. Isso daqui é uma das marcas, talvez uma das marcas mais consagradas e mais famosas do Brasil, aquele cachorrinho comprido, né? Que representava o amortecedor. Então, o pessoal, a COFAP estava à frente do tempo dela também. O Abraham Kaczynski era um gênio, e ele tinha uma meta que ele não conseguiu cumprir, que era fabricar o carro brasileiro. Da mesma forma do Gurgel, mas também não conseguiu. E a gente sabe por quê, né? Os lobbies não permitiram, e até hoje a gente não tem um carro brasileiro.
embora a gente seja um grande consumidor de automóveis e de autopeças no mundo, né? Um grande player disso, mas não fabricamos. Então, esse cachorrinho aqui, gente, eu cheguei a ver ele pessoalmente. E eu vou contar um segredo para você. Eram 3 que faziam os filmes, eles eram iguaizinhos. E tinham 3, né? Então, de vez em quando, eles traziam eles, deixavam eles em exposição aqui na fábrica, e eram os 3. Não sei se eram 3 irmãozinhos lá, mas eles eram idênticos. Representava aqui o amortecedor de qualidade. Como é que foi o processo a partir de 79, gente? Eu entrei lá, esse processo já estava em andamento. O início do PCM centralizado na manutenção. Ó, isso não é novo, hein? 1979, tinha lá a fábrica de amortecedores, anéis, a fundição, camisas, mais alguma coisa lá, e eles estavam centralizando as ações, centralizando a cabeça do planejamento da manutenção. Isso eu me lembro bem, eu entrei nesta área aqui, entrei neste PCM. A prática na época, o que se fazia de manutenção, que estava iniciando assim de uma forma muito forte. Veja, lá na aviação começou isso na década de 60. Aqui, provavelmente, na COFAP, quando eu entrei lá em 79, já estava em andamento, já tinha alguns anos aí. A gente tem um gap, a gente tem uma defasagem do mundo e da aviação, obviamente. Mas começou lá em 79, já começou a acontecer isso. A prática na época era o quê? Manutenções preventivas nas máquinas operatriz. Eram as famosas manutenções mensais, trimestrais, anuais, semestrais, anuais, bianuais. Aí uma ia encavalando com a outra. A quantidade de manutenção era enorme, né? O ativo que você tinha, aquilo que você colocava no almoxarifado para fazer essas manutenções, era uma quantidade de materiais, de itens imensa. E aí o que a gente fazia? Trocava, né? Essa é a história, gente. Eu vivi isso aqui, né? Ninguém me contou, não. Eu fiz isso aqui. Eu planejei essas manutenções. E aí tinha lá um quartinho imenso das manutenções preventivas. Era um segundo almoxarifado. O almoxarifado estava lá. Tinha as ordens de serviço e quando ia fazer, parava a máquina. A máquina, na maioria, as revisões maiores que a gente tinha, ela ia para a oficina, tirava a máquina de lá, punha no caminhão, levava para a oficina. Aí desmontava absolutamente tudo e tinha uma caixa enorme de componentes do lado e trocava-se todos esses componentes. É o que a gente fazia, exatamente igual à aviação, exatamente igual ao que se fazia no mundo, com a maior das boas intenções. Qual era a intenção? Que a máquina não quebrasse em seguida, quando ela estivesse produzindo. Era esse o conceito. Então, gente, aqui da mesma forma, o custo da manutenção subindo e a confiabilidade nem tanto. Você ficava com a máquina lá 15 dias, um mês, fazendo essa reforma, depois você devolvia e ela tinha outros problemas. Quando ela chegava lá, ela tinha um vazamento que antes não tinha, ela tinha um ruído, ela tinha um desalinhamento que ela não tinha. Por quê? Porque você mexeu em tudo, trocou absolutamente tudo. Hoje a gente sabe, do ponto de vista de confiabilidade, o que é isso? É mortalidade infantil. É o vértice do lado esquerdo da curva da banheira. A gente não conhecia nada disso, a gente fazia a manutenção com a maior boa intenção, mas não resolvia o problema da confiabilidade. E aqui também se deu o início da informatização da manutenção. Software. Eu participei na COFAP, na fábrica de anéis, eu participei do início da informatização. Nessa época, nós estávamos lá com ISO 9000, e um dos pontos da ISO 9000 era a manutenção, ela precisa sair do Cardex. Depois você procura no Google aí o que é Cardex. A moçada não sabe o que é isso, não. Tem alguns que sabem. Mas procura lá, você tem que sair disso aí e você tem que ir para planilhas eletrônicas, você tem que ir para software, tem que usar computador, né, para o seu processo, digamos, ser mais confiável e ter qualidade. Então foi isso que aconteceu. Nesta época também, esses marcos aqui eu considero bastante importantes. Aí, gente, no mundo vem a terceira geração, a partir de 1980. Né? A partir de 1980, a terceira geração, a coisa aí pegou mesmo. Maior disponibilidade, aí vem o problema da segurança. Apareceram os grandes acidentes causados por falhas de manutenção, porque a manutenção era cada vez mais intensiva em tudo. Né? Nós temos aí os acidentes de Piper Alpha, de Chernobyl e tantos outros aí, e hoje a gente tem alguns por aqui que a gente poderia citar, mas não é isso que a gente quer fazer aqui.
Então, o problema de segurança, o problema de qualidade no produto, a ausência de danos ao meio ambiente, a vida útil do ativo e a efetividade de custo, tudo isso passa a ser cobrado de quem? Da manutenção. A manutenção que cuida do ativo. E como? Sozinha. Hoje a gente sabe que ela não consegue. A gestão de ativos ela vem trazer uma nova luz. A manutenção ela precisa estar minimamente alinhada com o departamento de produção e com a engenharia. Senão ela não vai conseguir resolver os problemas que ela tem, digamos, proativamente para dar estabilidade aos processos. Então, essa terceira geração, gente, é isso aqui, ó. Os efeitos dos períodos de inatividade foram se agravando. Cada vez mais começa a aparecer automação, as máquinas produzem mais, produzem muito, a quebra de uma máquina passa a ser extremamente importante. A parada de uma máquina passa a ser extremamente importante. O crescimento da mecanização, da automação, né? Cada vez mais as falhas provocam consequências sérias na segurança do meio ambiente, é o que eu falei para vocês. E, finalmente, o custo continua aumentando, em termos absolutos e proporcionalmente à despesa total. Ou seja, o custo de manutenção em relação ao faturamento, ou em relação ao custo de produção, aumentando. Porque cada vez mais máquina, cada vez mais manutenção. Os softwares deram uma potencializada, né? Então você tinha muito OS, muito sujo backlog, tal. E as equipes de manutenção têm que crescer para atender tudo aquilo lá. O que acontece? Acontece o caos dentro da empresa, né? Precisa haver alguma coisa, precisa ter uma saída. Nós estamos fazendo alguma coisa errada. A terceira geração na aviação, gente, né? Ali foi mundo. E na aviação? Idade e falha, é o que eles conheciam. Então, eles trocavam tudo, igualzinho aqui na COFAP, eles trocavam tudo por vida útil. Ficou velho, vamos trocar. Então, as pesquisas mostraram o seguinte, lá para o pessoal da aviação. Aquilo que eles achavam que era 85%, era só 2% dos itens. Ou seja, só 2% dos itens nos aviões ficavam velhos e precisavam ser trocados por vida. Né? Isso aqui é o padrão, é a curva de vida útil de confiabilidade. É a correia dentada. Isso aqui que eu mostrei para vocês. E isso aqui, que ninguém conhecia, né, era aqui 68%, gente. O que é isso aqui? Isso aqui é o item falhar logo em seguida da sua instalação. O que é isso? É mortalidade infantil. Aí, quando você soma essa aqui com essa, você chega nessa aqui que todo mundo conhece. Quando o pessoal fala em confiabilidade, todo mundo lembra a curva da banheira. A curva da banheira é a pior que existe. Por quê? Porque a taxa de falha é grande no começo e no fim. E ainda no meio existe a taxa pequena aleatória. Então, o que essas curvas aqui querem dizer, gente, é o seguinte. Não existe uma só, nem duas, nem três. Existem 6. Hoje ainda, esses 6 padrões são os que existem. A maioria das falhas, gente, não se concentrava nos primeiros padrões, mas nos últimos. Tá vendo? Ela não estava aqui, não. Aqui era só 2% das causas das quedas dos aviões. Então, peraí, acho que nós estamos fazendo alguma coisa errada. Se nós estamos trocando por idade, só 2% fica velho, só 2% é considerado vida útil no avião. 2, o avião não apresentava um único modelo de falha, mas 6. Todo ativo, gente, ele não tem um único modelo. Então não tem essa, eu só faço preventivo, eu só faço preditivo, eu só faço... Não. Você tem que pensar nos componentes. Quem falha são os componentes. Não é o equipamento como um todo. Então você tem que estudar, você tem que analisar. Não é? Você tem que detalhar isso. E ainda 3, todos os padrões de falha apresentam aleatoriedade. Essa faixa verde aqui. Portanto, podem falhar a qualquer momento. Aqui o bicho pega. O que é esse verde nessas curvas, nesses padrões de confiabilidade querem dizer? Que qualquer coisa pode falhar a qualquer momento. E eu vou chegar na preditiva a partir da confiabilidade. Você vai ver o que eu vou te mostrar já já. Então tá aqui, ó. Todas elas apresentam esse verde. Então você vai ficar esperando aqui, calmamente, o negócio chegar aqui para você trocar, para não entrar aqui e não falhar?
Como é que você dorme aqui? Você não consegue dormir. Pô, e se quebrar? E quebra. Na maioria das vezes quebra. Né? Então, o que fazer? Né? Como resolver isso? As falhas que eram menos incidentes, gente, poderiam derrubar o avião. Então, veja, não só as pontas, mas o avião poderia cair aqui. Tá certo? Ele poderia cair aqui em qualquer uma dessas aqui, ó. Se acontecesse a falha neste período aqui, na falha aleatória, poderia derrubar. Então, a maioria das falhas, ó, se você olhar aqui, qual a conclusão que a gente chega olhando essa pesquisa da aviação? A maioria das falhas ocorrem durante toda a vida e não só no final. E se concentravam predominantemente nesses padrões aqui de baixo, ó. Esses três aqui, e não nos de cima, onde a coisa é mais aleatória. É aqui que o avião caía. Tá certo? Olha só isso aqui. 89% está concentrado aqui. Né? Então, veja, isso aqui é uma outra coisa que eu vi falarem aí outro dia. Isso é uma pesquisa da década de 60, 70. Esses números não valem para os aviões hoje. Não considere isso, não. Outro dia eu vi alguém falando isso aí. Não, porque 68% acontece no início. Não, não é nada disso, não. Se fosse assim, eu não andaria jamais, não voaria jamais num avião novo. Né? Isso aqui hoje, inclusive, foi absorvido pelo fabricante. Ele testa antes de colocar o item em funcionamento. Então, você não tem mais isso aqui na tua mão. A gente já teve, até o carro. Ele falhava na nossa mão com a mortalidade infantil. Hoje isso não acontece mais. Não é? Então, esses números aqui são da década de 60, da década de 70. Mas eles nos mostram alguma coisa aqui extremamente importante. E na aviação, então, nessa época, Stanley Nolan e Howard Heap, em 1978, eles lançam o RCM e atestam essas duas verdades. 11% só das falhas que derrubavam o avião eram relacionadas à idade. E 89% eram falhas aleatórias. Olha aí, o modelo precisa ser repensado. Se nós estamos trocando 85% dos itens de forma pensando em idade, nós estamos fazendo a manutenção errada no avião. Talvez por isso o avião esteja caindo tanto. Então, a partir dessa descoberta, a aviação adotou a seguinte estratégia. O RCM foi lançado em 1978, fruto do trabalho da aviação, de uma força-tarefa que foi feita nos Estados Unidos. Eles tomaram a seguinte decisão: nós vamos refazer os planos de manutenção à luz dessas novas descobertas. Então, o plano que existia, nós não vamos usar mais, nós vamos fazer um novo. Segundo, nós vamos redimensionar os recursos para atender essa nova situação. E terceiro, nós vamos configurar sistemas de gestão eficientes para gerenciar essa nova realidade. Ou seja, nós vamos virar a chave. Foi isso que a aviação fez. Ela tinha dois problemas: confiabilidade e custo. O avião caía muito e gastava-se muito com manutenção. Eles tomaram uma atitude para resolver isso. Em 1990, gente, aqui ainda o cachorrinho ele está até meio torto aqui agora. Né? Em 1990, a quantidade de valores de manutenção só cresciam. Isso eu vi na COFAP. Estava lá dentro. Ninguém me contou. Fui perguntar para ninguém. Não li nenhum livro. Eu vi. A quantidade de valores de manutenção só crescia. A diretoria ficava doida com isso. E a gente era pressionado terrivelmente. E as máquinas quebrando. Muitas máquinas paradas em revisão durante longos períodos. A máquina não é para estar na oficina sendo revisada. É para estar na produção produzindo. É para isso que ela foi adquirida. Não é? Então, isso aqui, ponto contra a manutenção. Ponto contra a manutenção. E a gente fazendo manutenção com a maior das boas intenções. Fazendo muita manutenção. As quebras emergenciais não diminuíram, pelo contrário. Está explicado ali pelas curvas da aviação, mortalidade infantil, curva da banheira. Você desmonta tudo. Quando você monta, pô, esse vazamento não tinha. Esse barulho não tinha. Pô, esse parafuso que sobrou, será que era daí? Não é? Então, essas manutenções intensivas que a gente fazia, elas eram nocivas, elas não traziam problemas, assim como traziam o avião.
E o custo relativo ao de produção crescia igualzinho na aviação, gente. Eu vivi isso. Eu nunca fui aviador, né? Eu estudei isso apenas, e o John Bomber trouxe isso para a gente, porque o RCM vem de lá, mas eu vivi exatamente isso aqui. E aí, gente, num belo dia, aqui eu não vou mais contar o RCM, mas eu vou continuar daqui, né? Como é que a coisa mudou? Lá na aviação, eles refizeram tudo à luz daquelas curvas de confiabilidade e tal. Nasceu o RCM, nasceu o MSG, nasceu uma série de coisas lá que resolveram o problema da confiabilidade. Hoje, o avião é o item mais seguro que existe. É o item de transporte mais seguro que existe. Não é? Então, aqui, gente, E se alguém, em uma das nossas reuniões, gente, e se antes de trocar todas as peças, nós fizéssemos uma inspeção criteriosa no estado de cada uma e só trocássemos o que estivesse ruim? Ó, a mudança de paradigma. Então, espera um pouco. Ao invés de trocar tudo, não é melhor a gente dar uma olhada antes? Ou dar uma olhada periodicamente e só trocar aquilo que estiver ruim? Porque é aquela história, o time está ganhando, por que eu vou mexer? Não é? Será que é positivo? Não é. Gente, aqui ó, surge o pensamento e o conceito de manutenção preditiva aqui para nós. Eu não sei de onde essa pessoa tirou isso, mas alguém que deu essa sacada. Falou, escuta, será que não é melhor, antes de desmontar tudo, a gente dar uma olhada primeiro? E aí, gente, surgem então os métodos preditivos de monitoramento para verificar se as peças estão boas ou se elas estão ruins, se elas precisam sofrer uma intervenção, precisa sofrer um ajuste, precisa ser trocado, né? E aí, a manutenção preditiva começa a evoluir. A primeira preditiva que eu vi foi essa aqui, né? O camarada pegava este elemento preditivo, encostava no mancal, um mecânico extremamente experiente, não era qualquer um que fazia, né? Encostava isso daqui no mancal, ele falava, a vibração está excessiva aqui. Ou o ruído está excessivo, sei lá. Mas ele via, ele falava, esse rolamento não está bom, está na hora de trocar. Ele ia no outro, esse aqui está bom, não precisa mexer. Esse outro também está bom, esse outro precisa. Eu já vi até um pêndulo, gente, numa empresa, não sei se alguém de vocês aí já viu, né? Mas eu já vi um pêndulo, uma chave de fenda melhorada. O camarada, uma vez, ele falou, testa aí, coloca nessa base aqui para você ver. A vibração que você ouvia naquilo é impressionante. Né? Você não fez ainda, testa, coloca a chave de fenda lá, põe no ouvidinho que você vai ver. Você vai ver o negócio vibrando, você vai ver um negócio estranho lá para caramba. E o cara extremamente experiente, ele sabia discernir aquilo que estava ruim e aquilo que não estava. E aqui começou a manutenção preditiva, gente. Nós vamos desmontar todos os mancais e trocar todos os rolamentos? Não. Esses estão ruins, esses outros estão bons. Bora. Foi isso que foi feito. Esse é o conceito, né? E aí, gente, melhoraram o conceito. Isso aconteceu lá na COFAP. Hein? Tinha um camarada lá, eu não vou falar o nome dele, já falecido, né? Ele é o chefe da ferramentaria. Ele falou, escuta, por que a gente não pode usar um estetoscópio? Eu falei, não tem problema nenhum, pode, por que não? Requisita, compra um estetoscópio. Comprou o estetoscópio. O nome dele era Carlos. Aí ele punha o estetoscópio aqui no pescoço e ia fazer preditiva nas máquinas. Era um mecânico, era um cara extremamente experiente. Ele botava esse negócio, aí o pessoal falava, o doutor Carlos, ainda tinha um jaleco branco, né? E punha o estetoscópio aqui e ia fazer lá a preditiva dele. E começou a acertar, gente. Começou a acertar. A gente passou a não abrir mais todos os mancais, não precisar requisitar aquele monte de rolamento, né? Aí apareceu esse aqui, ó, né? Estetoscópio eletrônico. Pô, esse já era melhor. Esse aqui não precisava ser o Carlos, podia ser um cara menos experiente. Ele conseguiu olhar e falou, pô, esse rolamento tá ruim, esse mancal tá ruim, tá bom, tá ruim. Tá. Aí, gente, aparecem os sensores. Agora sim, né? Agora a gente já tem
algo mais acurado. Eu estou falando só de rolamento aqui, só de rotativo, né? Tem um monte de coisa aí. Mas está aqui, ó. Né? E hoje, aí a gente já está na indústria 4.0, né? Tem a Traction aí, né? Com esse sensor aí maravilhoso e tal, sistemas de gerenciamento online que vão ver. O que isso faz, gente? Verifica se o item está falhando ou se ele está bom. Entendeu? Isso é preditivo. Hoje, eu quero ver como é que ele está. Se ele estiver bom, o que eu faço? Eu vou medir outro. Né? Vamos dizer, isso aí seria o offline. Aqui o online não. O online ele já vê o tempo todo. Tem muito dado aí. Então aqui você precisa ser bom para quê? Para especificar um gatilho. Aqui é o momento que disso aqui não pode passar. E aí você já pode conectar isso com o teu CMMS. Ah lá, olha lá o Hugo mostrou. Levantei a bola para você, hein, Hugo? mas é muito bacana. Eu fiz uma visita na Traction recentemente. Esse pessoal é campeão. Parabéns a todos vocês aí. Vocês dão muito orgulho a gente. Eu fico muito orgulhoso do trabalho de vocês. Mas eu estou contando aqui o outro lado da coisa, a filosofia do negócio. Vocês são os técnicos. Eu estou mostrando para vocês de onde que veio esse negócio aqui. Né? E o caminho está certo, é esse mesmo, é isso que a gente tem que fazer. E isso aqui, quer dizer, a proposta da Traction é o quê? É a indústria 4.0. É o que? A máquina tomar a decisão. A máquina se auto-monitora e se ela tiver, por exemplo, conectada, esse sensor permite isso, esse software permite isso, né? E aí ele já vai fazer o quê? Olha, a vibração chegou no limite aqui que não dá. Pum, dispara uma ordem de serviço. O humano vai fazer o quê? Ele não vai mais medir, mas ele vai substituir quando for necessário. Ele vai substituir em que momento? Proativamente, planejadamente, antes do travamento. Entendeu a ideia? Essa é a filosofia do negócio que está por trás da coisa. Onde é que está o ganho? Vou mostrar para você aqui onde é que está o ganho disso. A política de gerenciamento da falha. Se nós estamos falando de falha, gente, às vezes as pessoas fazem uma confusão com manutenção, tipos de manutenção. Eu vi o camarada falar manutenção preventiva, corretiva, proativa, planejada. O que é isso? Misturar todos esses termos. Não dá para saber. Então, aqui, como nós somos de confiabilidade, o meu negócio é a falha. A falha. Só existe confiabilidade porque existe a falha. Só existe manutenção porque existe a falha, senão não existiria. A falha é o centro do negócio. Então aqui, gente, se eu colocar a falha no centro do palco, eu tenho dois tipos de manutenção. Eu tenho a manutenção que eu faço antes e tenho a manutenção que eu faço depois. Em tese, eu não faço durante. Se eu quiser fazer, de repente você até fala, mas não é praxe. Então eu vou fazer a manutenção antes e a manutenção depois. A manutenção que eu faço antes, gente, eu estou olhando para frente, para uma falha que ainda não ocorreu. Entenda esses conceitos hoje. Se a galera toda de manutenção que está assistindo aí, isso é conceito, isso daqui não fica velho, tá? O conceito de falha não fica velho. Então, isso aqui é um conceito que está aplicado na aviação e os aviões hoje são os equipamentos com maior confiabilidade que existe de transporte. Então, a proativa, gente, a manutenção, ela olha para frente, para uma falha que ainda não ocorreu. E a manutenção que eu faço depois é chamada de... Ops, falhou aqui o meu slide. Era para entrar a reativa do lado de cá, mas não tem problema. Proativa. E a proativa se divide em duas, em preditiva e em preventiva. Deixa eu colocar tudo aqui. Aqui. A que eu faço depois, gente, eu estou olhando para trás, uma falha que já ocorreu. Tá certo? Então, esta aqui eu chamo de reativa, que é a tal da emergencial. É a manutenção corretiva emergencial que ninguém quer. É a quebra. Esse é o nosso maior problema. Né? E ainda, eu tenho outro tipo de corretiva, que é a corretiva planejada. Aquela que eu faço após a detecção da falha potencial. Então, ela não deveria estar aqui. Na realidade, ela remete para cá. Porque eu estou fazendo antes da falha total, antes da falha funcional, antes da perda da função. Não é?
Então, o cenário da manutenção é muito simples, gente. É esse aqui. Aí você pode chamar do que você quiser, né? Mas é isso aqui. Você faz antes ou depois. É melhor fazer antes. Por quê? Porque a falha ainda não aconteceu. A preditiva está onde? A preditiva está aqui. Ou manutenção sob condição, e é a principal delas, é a primeira. A preventiva também é feita para que isso aqui não aconteça, e é feita antes. Eu troco um item ou eu restauro um item. O que é restaurar o item? É realinhar, limpar, calibrar, para que não falhe aqui na frente. Não é? Então, isso aqui, gente, é aqui o foco do negócio. E essa corretiva planejada, no momento que eu identifiquei a falha, eu planejo, também não vai ficar esperando, né? Ah, não, aí eu vou. Não, mas isso aqui vai durar até o mês que vem, aí o negócio estoura, e depois fala que a preditiva não é eficaz. Não é? No momento que você pegou, você tem que atuar, né? Você tem que pegar alguma coisa lá e você tem que planejar e resolver o problema. Então, essa aqui é a política de gerenciamento da falha que eu aprendi na manutenção centrada em confiabilidade. Aí você pode. Aí tem cara que quer pôr inspeção aqui, o outro é aqui, o outro não, inspeção é preventiva. Não importa a nomenclatura, você precisa entender o conceito. Né? Eu tenho a manutenção que eu faço antes, isso eu chamo de proativa, que tem alguns tipos aí. E eu tenho a manutenção que eu faço depois, essa aí não é boa. Da mesma forma, eu tenho a confiabilidade proativa, é o RCM, o FEMEA, e eu tenho a confiabilidade reativa, são as análises de falha, que analisam a falha depois que ela já aconteceu. Entendeu? A falha é que está no centro do palco, é que está no holofote. Então, aqui, as políticas de gerenciamento da falha, gente, aquilo lá, à luz das curvas de confiabilidade, chega nisso aqui. Os padrões A, B e C. As falhas estão associadas à idade, desses três aqui. Portanto, tarefas de restauração ou de descarte programadas devem ser apropriadas, preventivas. Eu costumo pensar assim, qual a diferença da preventiva para a preditiva? A preditiva não é uma intervenção. A preventiva é uma intervenção. Por isso que ela traz consigo a mortalidade infantil na maioria das vezes. Então, às vezes a gente já até em clientes aí, cara, se você precisa desmontar para medir, será que é uma boa prática? Talvez não seja boa, porque já entrou um componente aí que não é bom, que é a mortalidade infantil. Então, talvez a gente possa repensar isso aí. Né? O cara vai intervir para poder monitorar. Será que vale a pena? Não sei. E os padrões D, E e F? As falhas aqui, gente, não estão associadas à idade. Portanto, tarefas de restauração ou descarte não são tecnicamente viáveis. Se eu não sei a idade, quando é que eu vou trocar? Na média, no MTBF? Não, não faça isso. Isso é um crime. MTBF é média de falha. Não trabalhe com médias. Nesse caso aqui, a gente não deve fazer isso. Então, no caso do padrão F, aqui, ó, ainda pior, elas podem aumentar a probabilidade de falha, reintroduzindo mortalidade infantil em sistemas anteriormente estáveis. Então, gente, está aqui, ó, os 6 padrões de falha e os tipos de manutenção que se adequam a cada um. É simples assim. Né? Por quê? Conceitualmente. Isso é o conceito. Então, aqui, gente, qual é a boa notícia que eu tenho para dar para vocês aqui? Quase todas as falhas dão avisos de que estão prestes a ocorrer ou que já estão ocorrendo. A maioria delas. Né? Eu estou com uma febrezinha aí. Amigo, abre teu olho que pode ser Covid ou pode ser influenza. O que é a febre? É um aviso de um processo inflamatório. Né? Eu estou com uma dorzinha aqui. Né? Tem um vazamento aqui. Esses avisos, gente, normalmente eles não voltam atrás se você não cuidar da causa. Né? É assim que funciona. Então, esses avisos, eles são importantes, né? Para a gente conseguir gerenciar a falha. E isso é a manutenção preditiva. A manutenção preditiva, ela gerencia falhas funcionais, falhas potenciais, né? Falhas potenciais que estão ocorrendo em todos os momentos. Né? Então,
Às vezes eu digo isso para o pessoal, vocês estão aqui fazendo treinamento e o rolamento está falhando lá, hein? Agora não tem mais problema, né, Hugo? Porque o sensor pega, tá certo? Você bota um alarme lá, pôr uma lâmpada, um giroscópio lá, o cara vai ficar sabendo, não tem jeito. Mas antes ninguém sabia. Então, quase todas as falhas dão aviso. E esses avisos a gente chama de falhas potenciais. Esses avisos são... Eu ouvi outro dia um cara dizendo, falha potencial, isso não existe. Falei, caramba, não existe. Né? A manutenção preditiva nasceu em cima disso. Não é? Que são os avisos. E quem são esses avisos, gente? Esses avisos, pergunta para a Traction, eles são os especialistas nisso, né? A manutenção, a gente vai fazer o quê quando a gente faz preditiva? Nós vamos verificar se os itens estão falhando. Não se eles já falharam. Se ele já perdeu a função, meu amigo, já era. Virou corretiva. Emergencial. Mas não. O rolamento, quando ele está roncando, o rolamento, quando ele está vibrando, ele ainda está rodando na mesma velocidade. Ele está exercendo a função dele. Ele não perdeu a função. Então, a falha funcional não é perda de função. Tá certo? A falha potencial não é perda de função. A falha potencial é apenas um aviso. A falha funcional é a perda de função. Quando ele para de rodar, travou. Aí ele parou. Aí você não tem mais a funcionalidade. E é nisso que a gente não quer chegar. E aí, gente, tem a velha e boa curva PF. Né? Aqui o item está bom. Aqui, ó, é um ponto onde ele começa, onde a falha começa a ocorrer. Não necessariamente isso daqui está associado à idade. Quando o rolamento fica velho, ele começa... Sim, quando ele fica velho, mas ele pode começar a roncar, ele pode começar a vibrar antes de ficar velho. O rolamento do seu carro, você passa num buraco, naquele momento ele começou a dar o aviso de que ele está em processo de falha. Ele não está velho, pode ser um carro zero. Qual foi a causa? A causa foi que você passou num buraco e precipitou esse ponto P, esse aviso. E aí, aqui, ó, a falha potencial, então, é onde a gente consegue identificar que isso está acontecendo. Não é? Então, é o que a gente chama de avisos, que são detectáveis. É o ponto P. E aqui embaixo, a falha funcional, onde o item falhou, perdeu a função, a gente chama de ponto F. Falha funcional, falha potencial. E aqui existe um intervalo, que é o intervalo PF. Né? Que é o quê? Isso daqui é o comprimento da falha. Não é vida do item. E esse ponto P pode acontecer a qualquer momento. Ele é aleatório, não tem nada a ver com vida. E te digo mais, esta curva aqui, ela se aplica a itens, a componentes e não a equipamentos. Ponto. Isso aqui, Nolan e Hipp publicaram pela primeira vez, o John Mowbray publicou no livro deles, e recentemente o dono da Aladon escreveu um artigo, depois eu posso compartilhar com vocês o artigo, se vocês quiserem ler. Isso daqui não tem sentido, o equipamento como um todo, o carro, o torno, a injetora, ela não tem esse comportamento. Quem tem esse comportamento são os componentes, gente. Isso aqui se aplica a componente. Quem é monitorável é o componente, não o equipamento como um todo. Tá certo? Então aqui tem alguns conceitos aí, sinceramente. Isso aqui nasceu para isso. Tá? Para modos de falha. Quem sabe o que é confiabilidade, o que é RCM, sabe do que eu estou falando. E a manutenção preditiva, gente, é mais ou menos isso. Você pega vamos ver como é que isso se comporta, por exemplo, no rolamento. O rolamento, qual é a característica dele? Ele roda, né? Ele transmite um movimento, tá certo? Ele tem lá a rotação dele. Só que ele tem dois aspectos. Ele sofre desgaste, porque ele tem atrito, e ele recebe carga. Portanto, ele se desgasta, obviamente. Então, se nada acontecer de errado com o rolamento, na vida útil normal dele, talvez lá no começo, isso daqui também tem dois tipos de curva PF, que coloca isso aqui ou aqui. Eu considero correto aqui.
Então, a primeira coisa que acontece na falha de um rolamento, ele começa a soltar partículas. Então, se for um rolamento imerso em óleo, e você fizer uma análise ferrográfica, você vai ver material do rolamento lá. Pô, o rolamento começou a falhar. Ele ainda não está vibrando, não está fazendo barulho, não está fazendo nada, mas tinha uma partícula dele lá dentro. Pô, esse é o início da falha do cara. Aí, se nada for feito, esse processo vai aumentando. Imagina que é graxa. Então, essa graxa, essas partículas, elas vão fazendo parte do movimento, e isso vira uma bola de neve e começa a erudir, né? E essas partículas vão cada vez mais no meio da graxa, e ele começa a perder a característica principal dele, que é a estabilidade. Ele começa a vibrar. Começa a perder a estabilidade. Se nada for feito, essa vibração aumenta tanto que você consegue ouvir. Ela passa a ser audível. Você consegue ouvir a vibração. E aí, se você não fizer nada, o rolamento começa a aquecer. O rolamento está lá. O sensor já pegou aqui atrás, né? Falou, ó, o negócio está ruim aqui. O cara não fez nada. Né? Ele começa a aquecer. Se você não fizer nada, vai sair uma fumacinha lá do teu mancal, do teu rolamento. Em seguida, meu amigo, ele vai travar. Né? Então não adianta. Eu tenho... Olha, você poderia fazer aqui análise ferrográfica, monitoramento de vibração, monitoramento de ruído. Você podia pôr um PT-100 no cara e você podia pôr um sensor de fumaça. Tudo isso para evitar chegar nesse ponto aqui. E você não fez nenhum. Ou fez algum e deixou o negócio chegar aqui. Depois fala que a preditiva não é boa. Não é? Precisa ficar atento. Se existe o aviso. Se te der uma febre, meu amigo, nos dias atuais, vá ao médico. Não tome a dipirona primeiro. Faça o teste. Né? Veja o que você tem primeiro, antes de sair tomando a dipirona. Depois você toma a dipirona. Descobre que você está doente, depois você toma para abrandar o efeito. Para abrandar, digamos, o... Então, aqui, gente, tudo isso aqui, o rolamento é o melhor amigo do homem. Olha aqui o que ele tem de aviso, de warning. E a preditiva, ela trabalha exatamente em cima disso aqui. Tá certo? Agora, tem gente que quer trabalhar em cima disso aqui. Né? Então, veja, o rolamento é um item de vida útil? É. Alguma vez você trocou o rolamento por vida útil no seu carro? Nunca. Por quê? Porque a falha do rolamento, você não vai esperar ele ficar velho para ele falhar. Ela pode acontecer a qualquer momento. Portanto, você monitora. Você não troca rolamento, que é um item de vida útil, por idade. Mas você troca a partir de monitoramento de falhas potenciais. Entendeu o conceito? E aí, gente, qual é a grande vantagem da manutenção preditiva? Deixa eu contar um pulo do gato aqui para você. Olha só. Quando se identifica o aviso de falha, você não salva mais o rolamento. Tá certo ou não? Esse rolamento já era. Ele tá vibrando. Ele vai ter que ser trocado. Mais cedo ou mais tarde. Ele está em estado de falha. Tá certo? Ele está com uma falha potencial. Já era. Então, você pode requisitar um rolamentinho desse aí. Então, veja, a preditiva não salva o item. Pô, então, por que eu vou fazer preditiva? Porque você elimina a parada emergencial fazendo a preditiva. Você elimina ou reduz a consequência da falha. Aí é que está o maior ganho. O que você eliminou? Você não salvou o rolamento. Você eliminou a máquina parada. Entendeu? Isso é o que faz a preditiva. Agora, se você está preocupado com o rolamento, aí você usa uma outra ferramenta de confiabilidade, faz um FTA em cima do rolamento, lá e descobre por que ele está falhando e resolve o problema. Mas aqui não. O monitoramento preditivo, gente, o custo de trocar um rolamento custa R$1.000. Demora 2 horas. O custo da máquina parada durante 2 horas em emergência para trocar esse rolamento é R$50 mil. Você prefere trabalhar em cima dos 1.000 ou em cima dos 50 mil? A preditiva trabalha em cima dos 50 mil. Entendeu? Por isso ela é boa. Então, olha aqui. Isso aqui é importante. Muita gente não sabe disso. Hoje você vai aprender isso aqui.
Quando se identifica o aviso de falha ou a falha potencial, você não salva mais o componente. Ele pode durar um pouco mais ou durar um pouco mais, já era. Requisite. Você vai ter que trocar. Você elimina o quê? Isso aqui. Então, você não vai salvar esse cara. Você vai salvar isso aqui. Tá certo? Você vai manter o quê? A função. Você vai planejar a troca desse rolamento num fim de semana, ou, por exemplo, no momento que a máquina estiver parada numa troca de turno, você vai lá, troca, põe a máquina para funcionar e eliminou o quê? Eliminou a consequência, eliminou a máquina parada, eliminou a quebra. E te digo mais, se você tem um sistema, por exemplo, como esse da Traction, ou se você é muito bom em determinar os intervalos de medição e de monitoramento dos teus itens, você não precisa nem ter o item no estoque. No momento que você identifica algum desses, normalmente a gente faz vibração e rolamento, que está bem longe desse ponto aqui. Né? Então, se o lead time de compra do teu rolamento é menor do que este intervalo aqui, não precisa ter o item no estoque. Quando você perceber isso daqui, dispara a compra. A compra chegou, eu troco. Entendeu? Então, gente, aqui, ó, manutenção preditiva, outras vantagens. Normalmente não para o equipamento. Aplica-se pouco recurso de mão de obra. Certo? Aplica-se normalmente nenhum material. Até o material que você vai trocar, que você vai corrigir o problema, fazer a corretiva planejada, de repente você pode comprar a partir do momento que você identificar o processo de falha. Ela é não invasiva, não insere mortalidade infantil. Então aqui, ó, e pode ser offline ou online. Nem tudo você vai fazer online, né? Eu tenho certeza que o pessoal da Tract aí está pesquisando, então já tem alguns sintomas aí que o sensor pega. Mas tem outros que ainda não pega, então tem que ver os outros. Por exemplo, uma coisa assim, né? O pessoal aí de manutenção, o pessoal de materiais. Uma falha eletrônica é monitorável? A princípio não. Por quê? Porque ela não dá aqueles efeitos, aqueles sintomas de uma forma muito clara. Então a gente não consegue monitorar. Mas você concorda que a falha numa placa é uma falha de solda? É uma trinca de material? Então, quando eu conseguir, talvez com nanotecnologia, com coisa desse tipo, monitorar e acompanhar o desenvolvimento de uma placa eletrônica, talvez eu consiga fazer esse mesmo conceito do PF e da falha potencial antes de chegar na falha e resolver o problema. Hoje, como eu não sei, o que eu tenho que fazer? Tem que ter um backup. Não tem outra coisa para você fazer. Tá certo? Então, lá o seu sensor, a sua placa eletrônica, é isso que você precisa fazer. Então, aqui, ó, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Mas eu quero que você saia daqui entendendo isso. A preditiva não salva o seu rolamento. A preditiva salva a máquina parada para substituir o rolamento emergencialmente. Eu acho que você entendeu. Técnicas preditivas. Gente, aqui é com a Traction, não é comigo. Mas eu gosto muito de mostrar isso e falar isso, por quê? Porque este livro aqui, ó, estão vendo aí? Estão vendo porque não tem fundo, né? Então, acho que você está vendo aqui, ó. Manutenção centrada em confiabilidade 2. RCM 2. Esse aqui, para mim, é a verdadeira Bíblia do RCM. John Mowbray, 1991. Primeira edição. Não é essa aqui, eu tenho a primeira edição. Em 1993, gente, esse livro tem um apêndice. Tem muita gente que tem esse livro aí, né? Ele tem um apêndice da página 348 até página 350 aqui, até a página 400. Tem mais ou menos 50 páginas nesse livro que falam sobre monitoramento preditivo e técnicas de monitoramento preditivo. 1991. O RCM privilegia sempre o quê? A manutenção preditiva. Eu falo disso há 20 anos.
né? Eu já falei, eu brinquei com o Igor outro dia, né? Eu tinha um monte de colega aí que tem empresas preditivas, que fazem monitoramento preditivo, né? Falei, cara, vocês deviam me pagar royalties. Eu vivo por aí, eu vou no cliente, aplico RCM e falo, você tem que virar tudo preditivo aqui. Onde der, obviamente. A RCM não é só preditivo, tá? Eu estou exagerando aqui. Mas, seu plano vai virar totalmente preditivo aqui, cara. Né? E aí, tem uns caras aí que deviam me pagar royalties por isso. Agora o Igor, inclusive, né? Isso é uma verdade, gente. Isso é um fato. A aviação descobriu isso em 1978. John Mowbray registrou aqui em 1991. Então, existem efeitos dinâmicos, análise de vibração, que todo mundo faz, efeitos de partículas, ferrografia, lubrificantes, efeitos químicos, aqui é só um exemplo, espectroscopia, fluidos, né? Efeitos físicos, líquido penetrante, ultrassom em superfícies, trincas, efeitos térmicos, termografia, efeitos elétricos, variação de tensão, corrente, resistência, potência. Eu descobri isso em 1991, quando eu peguei esse livro aqui na minha mão a primeira vez. Esse livro, gente, isso aqui é uma joia, do ponto de vista de manutenção, e não só manutenção centrada em conformidade. Em gestão de ativos, tem aqui dentro. Gestão de risco, tem aqui dentro. Elemento humano e confiabilidade humana, tem aqui dentro. Outro dia um camarada teve a petulância de responder um gringo. Eu não respondi para não xingar ele. Mas esses conceitos do Mowbray têm 40 anos. Falei, meu amigo, quantos anos tem a teoria da relatividade? A tecnologia, ela avança. Mas o conceito, meu amigo, a falha é a mesma coisa. Os conceitos não mudam, não é? E o problema das pessoas é que não entendem os conceitos e não sabem por que fazem as coisas. Esse é um grande problema. Então, isso aqui, gente, é antigo. Isso aqui é velho. Né? Agora, mérito dessa moçada aí que conseguiu resolver e equacionar esse problema. Então, o Hugo, falta os outros aqui ainda, falta alguns, hein? Ó, o sensor precisa mais coisa lá, ele precisa pegar tudo, Aí sim, aí nós vamos chegar à máquina tomando a sua decisão, tomando realmente a decisão e se autogerenciando com relação à falha, aí não tem mais jeito. Aí o cara de manutenção vai fazer o quê? Vai lá e conserta, né? Vai lá e faz o reparo. É o que vai restar para a gente, porque nem planejamento a gente vai precisar fazer mais. Vai estar no software. O software vai disparar a ordem de serviço, o negócio vai ser feito. Então, aqui, manutenção preditiva, os tipos, né? Só aqui, monitoramento de condições. A gente usa um equipamento para monitorar a condição de outro equipamento. São aqueles equipamentos que eu mostrei, desde a chave de fenda até os equipamentos online que a gente tem hoje. Monitoramento da qualidade de produto. Gente, isso daqui é monitoramento preditivo. Eu vejo tendência, tá vendo? CEP e outras coisas em processos. Monitoramento do desempenho de ativo, temperatura, pressão, consumo de energia, etc. Tudo isso aqui é monitoramento preditivo. Manda o teu operador chegar lá todo dia e anotar uma pressãozinha. O dia que essa pressãozinha começar a cair, você me avisa. Você vai lá e faz a tua análise, faz a tua intervenção. Deve ser um vazamento, deve ser alguma coisa. Isso é um monitoramento preditivo. Os sentidos humanos, visão, audição, tato, olfato, paladar. Eu não pus paladar aí, mas eu conheci um cara. Nessa época, eu conheci muita coisa na Cofap. Qualquer hora lá na revista, Foz, eu vou contar uns causos lá para você, mais algumas coisas. Mas, não é o caso aqui. Mas eu conheci um cara que ele passava o dedo no óleo e dava uma lambida, dizia, olha, aqui o pH tá fora e não sei o quê, e tá não sei o quê, tá na hora de substituir, ou precisa pôr um aditivo. O cara fazia isso, ele falava, tá bom, ou tá ruim. O camarada do posto de gasolina não faz isso? Ele tira a vareta, olha, seu óleo tá preto, hein? Tá na hora de trocar, não é isso que ele faz? Então, pesquise. Vá atrás. Você sabe, Denis, que na indústria de alimentos, ou alimentícia, existe uma graxa que eles chamam, assim, carinhosamente, de graxa comestível, né? Porque é uma graxa que se pode utilizar naquele contexto porque ela não causa ali uma contaminação. Isso, mas não era essa que o cara lambia, Fauzi. Não, mas tu sabe que tem gente que acredita que a graxa é mesmo comestível e utiliza o paladar.
Aproveita e passa no pão. Mas é isso. Obrigado, Foz. Eu estou terminando aqui, gente. Alguns números para vocês. Aqui não é John Mowbray. Aqui, isso é uma colaboração do William. O William é meu parceiro, meu sócio na SQL Brasil, e é um estudioso de confiabilidade. Ele é mais velho do que eu, há mais tempo do que eu. O Ney Pizzatti, que é coautor do nosso livro, ele já se aposentou. Ele fazia RCM antes do Mowbray sonhar em vir aqui. Ele já fazia RCM na Ródia. Esse foi um dos meus tutores, engenheiro do ITA, um cara brilhante, Ney Pizzatti. Eu estive com ele e tive aulas junto com o Mowbray, juntamente com ele. Nós, quando fomos para lá, é o do meio. Nós, quando fomos para lá, ele tinha esse livro aqui, gente. Ele tinha uma... Aliás, eu acho que ele tinha... Essa edição aqui, ó. Essa edição aqui, ó. Quer ver? Essa daqui. Essa aqui ninguém tem, hein? Olha aqui. Apareceu aí? Essa daqui é de 1991. Aqui, ó. Se olhar aqui, as coisas estão todas aqui, gente. 1991. Tá? John Mowbray. Esse é o pai, Fauzi. Eu não sou. Ele não é o pai, né? Pai é Nolan Hipp. Eu não sou, não. Alguns números para vocês. Manutenção preditiva em números. Isso aqui, a fonte é o Plant Engineer's Handbook de Keith Mobley. Está aqui, ó. Quem tem esse livro pode ir lá olhar. São números. Quem gosta de KPIs, gosta de referência, está aqui, ó. Custos de manutenção, redução de aproximadamente 50%. Quando você usa essa prática preditiva. Falhas inesperadas, redução de cerca de 50%. É ruim ela, né? Tempo de reparo e restauração, queda de aproximadamente 60%. Inventário de peças de reposição, reduz cerca de 30%. Tempo médio entre falhas, aumento de 30%. E tempo de operação, uptime, aumento de 30%. Alguém... O nosso amigo aqui, o Keith Mobley, ele foi pesquisar, né? Ele deve ter feito pesquisas para chegar nesses números. Está aí. Para quem é cético com relação ao monitoramento e acha que deve trocar periodicamente, eu nunca troquei rolamento no meu carro periodicamente. E é um item de vida útil. Está aí para você. E, encerrando, né? Se você pegar o seu carro, quantos itens de troca de peça você tem lá no plano de manutenção? 3 ou 4. Correia dentada, óleo, filtros. Correia dentada, óleo, filtros, correia dentada, óleo. Ah, mas a pastilha. Não, a pastilha é monitorável. O cara inspeciona. Ah, mas o amortecedor também. Ah, mas não, ninguém mais troca. O pneu, não, ninguém mais troca por vida útil. O pneu tem uma marquinha lá. Depende do uso, depende da forma da utilização. Então, esse é um outro ponto. Mas se você quiser aprofundar isso, RCM, manutenção centrada em confiabilidade, nós temos os próximos cursos lá na SQL Brasil, eu posso falar bastante disso e você vai entender o que está por trás de cada um desses pontos. Então, o que eu quis mostrar para vocês aqui hoje é aquela história, né? No jornal você tem a manchete, a notícia, e você tem o editorial. O editorial é que está por trás da notícia, né? Que normalmente ninguém lê. É isso aqui que eu mostrei para você hoje. Por que de manutenção preditiva? Porque ela é boa, né? Porque tá aí. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar para você. Tá certo? Então, gente, agradeço muito. Essa foi a minha participação. Eu não sei se eu avancei no tempo aqui, Fausto. Se eu avancei, me perdoe. Mas a ideia era transmitir um recado simples, né? Objetivo aí para vocês. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, aqui é o nosso site, a SQL Brasil, 20 anos, nós comemoramos o ano passado. Não é? Você acessa aqui com esse QR Code, você vai lá e de lá você acessa as nossas mídias sociais e a gente tem a oportunidade de se conectar. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês que estão aí conosco, que passaram essa hora nesse domingo aqui com a gente. Muito obrigado à revista Manutenção, a Tracting, a todos os outros parceiros pela oportunidade.